Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo na paz? Esta é a aula número 2 da disciplina de Comandos Elétricos Industriais, cujo tema dispositivo de proteção. Na aula passada, nós estudamos sobre o princípio dessa disciplina a que se destina e falamos também sobre o princípio de funcionamento de partidas para motores. Quando se trata de dispositivo de proteção, dependendo da utilização, o mais comum a ser projetado são os fusíveis. O fusível apresenta no seu interior um fio de cobre. Quando passa por esse fio uma corrente maior do que foi projetada, o fio se rompe. A grande desvantagem dos fusíveis é que após se romperem, eles não podem ser reaproveitados. Existem 3 tipos de fusíveis: o fusível retardados, fusíveis de ação rápida e fusíveis de ação ultra rápida. Os fusíveis retardados é um tipo de fusível que suporta o aumento de corrente na partida. Ele demora a se romper, porém se rompem imediatamente em caso de curto-circuito e não devem ser usados em casos que desejem proteção contra sobrecarga. Os fusíveis de ação rápida são indicados para acionamento de máquinas que não apresentam pico de partida e que desejam proteção rápida contra sobrecarga. Os fusíveis de ação ultra rápida são indicados para equipamentos eletrônicos, apresentam maior sensibilidade na proteção e não suportam picos de corrente. Em comandos elétricos, vamos utilizar 2 tipos de fusíveis: o fusível de AZED e o fusível NH. Esse é o fusível de AZED, ele é indicado para acionamento de motores. Ele apresenta a função retardada, ou seja, ele é um fusível retardado, ele aguenta acionamentos com picos na partida. Ele tem uma espoletazinha aqui, ó. Essa desse exemplo aqui, ele é cinza. Essa cor da espoleta indica a corrente que ele consegue proteger, a corrente máxima que ele consegue proteger, certo? Vocês poderão encontrar espoletazinha rosa e outras cores também. Eu vou já passar uma lista aqui das cores dessa espoleta. É bem interessante e bem legal. No site do fornecedor, no site do fabricante, apresenta todos esses detalhes, tá? Outra informaçãozinha aqui: nesse modelo nós temos esse fabricante aqui, tá? Aí aqui nós temos, ó, 16 amperes, ou seja, essa cor cinza aqui é de 16, ele tem a proteção de até 16 amperes. 500 volts é a tensão de operação desse fusível e ele protege até 50 kA. Você pode questionar: professor, qual a diferença aqui, 16 amperes e 50 kA? Esse 50 kA aqui é a corrente de ruptura. O fabricante ele indica que até 50 kA, ou seja, 50.000 amperes, esse fusível ele vai conseguir proteger essa parte externa. Então ele tem uma classe de proteção de até 50.000 amperes. Ultrapassando esse limite, esse fusível aqui ele pode se abrir, ele pode se estourar, ele pode entrar, enfim, ele não vai mais proteger, correndo risco ao operador e à máquina, tá? Podendo apresentar o risco ao operador e à máquina. Um detalhezinho aqui bem interessante: essa espoleta, quando o fusível está funcionando corretamente, ela fica aqui coladinha. No momento que o fusível rompe, o filamento rompe, essa espoletazinha aqui é jogada para fora, ou seja, ela é estourada, ela sai daqui, ela não fica aqui. Então é possível você diagnosticar se o fusível ele está rompido ou não através dessa espoletazinha aqui. Se essa esferazinha estiver colada, estiver aqui, o fusível vai estar funcionando perfeitamente. Na maioria dos casos, viu? É possível você analisar isso. Se ele estiver fora, é porque o fusível entrou em sua ação, que a ação dele é realmente romper para proteger o circuito que ele foi conectado. Esse tipo de fusível aqui, poderemos encontrar ele de 2 amperes até 63 amperes e a corrente de ruptura no máximo de 70 kA. Outra coisa básica aqui, ó, um detalhezinho básico que eu vou passar esse macete para você decorar aqui, para você aprender, para nunca mais esquecer. E quando você estiver na rua, estiver com a família, estiver em uma festa, claro, em outro momento fora a pandemia, aí você vai lembrar dessa aula. Virando aqui, ó, girando esse fusível de AZED, observa só o seguinte: ele parece com uma garrafinha.
ele parece com a garrafinha. Para melhorar ainda mais, mesa de bar, analisa só, aqui ó, isoporzinho e a garrafinha de cerveja. Então toda vez que você vê alguém tomando cerveja com esse isoporzinho, da garrafinha para conservar a temperatura da garrafa, você vai lembrar do fusível de azede, tá? Isso é um macete aí que duvido vocês esquecerem. Toda vez que vocês verem isso, a partir de agora, o resto das suas vidas, vocês vão lembrar dessa aula. Bacana? Já o fusível NH, ele tem uma forma retangular. Ele apresenta corrente de ruptura de até 120 kA, são mais robustos, são mais fortes. Eles apresentam corrente nominal de 4 a 1000 amperes e varia de tamanhos, NH00, NH1, NH2 e NH3. Os disjuntores termomagnéticos também são dispositivos de proteção. Eles protegem contra curto-circuito, protegem também contra sobrecarga. A grande vantagem dos disjuntores termomagnéticos é que eles podem ser religados. No momento que ele for disparado, ele pode ser religado. Podemos encontrar proteção para disjuntores monopolar para uma única fase, bipolar para 2 fases, tripolar para 3 fases e tetrapolar para 3 fases mais neutro. O relé térmico, também conhecido como relé de sobrecarga, ele serve para evitar sobreaquecimento no motor. O disjuntor motor é um ótimo dispositivo de proteção. Ele serve para fazer a função de ligar e desligar conforme o disjuntor, e ele atua como um relé protegendo contra curto-circuito e contra sobrecarga. É isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula de comandos elétricos. Aguardo vocês na próxima semana para a realização das atividades voltadas sobre o tema da aula de hoje.